A paz do Senhor a todos os irmãos do discipulado, enraizados e edificados em Cristo, Colossenses capítulo 2, versículos 6 e 7. Seja muito bem-vindo ao nosso terceiro bloco da nossa aula 3 da nossa revista, a qual nós temos aqui no campo de Itajaí Discipulado, caminhando com Jesus, enraizados e edificados em Cristo. Então você que está no nosso campo trabalhando com discipulado, você está tendo esse material produzido justamente para auxiliar as aulas que os nossos professores, com sua liderança de campo, possam ter para dar uma ajuda para que venha desenvolver uma boa aula e que nossos alunos possam compreender da melhor forma possível para a glória do nome do Senhor. Então a nossa pergunta, a qual nós concluímos a segundo bloco de aula, para o terceiro: Jesus é apenas o nosso Salvador? Então é uma pergunta muito importante. Algumas pessoas veem Jesus apenas como seu Salvador, o Filho de Deus que morreu para lhes salvar, mas tanto os evangélicos como as cartas dos apóstolos o apresentam principalmente como Senhor. Então isso aqui é importantíssimo, essa parte final é importantíssima, ainda que as duas primeiras também são. Na palavra de Deus não tem o que não é importante, mas essa parte final eu vejo que ela fecha nesses três blocos a aula com cereja principal, que é Jesus, e mostrando principalmente que ele é não só Salvador. Nós vamos observar aqui. No Novo Testamento existem mais de 300 referências a Jesus como Senhor e apenas 3 referências a ele como Salvador. Vou fazer aqui um comentário breve sobre isso. Na verdade, nós temos no Novo Testamento cerca de 450 vezes Jesus como Senhor e cerca de 16 vezes como Salvador. Então você observa que como Senhor é muito mais do que Salvador. Por quê? Veja bem, nós precisamos servir a Deus e precisamos obedecer ao Evangelho. Então a ênfase que a Bíblia dá como Senhor tem uma questão também política da época, que na verdade dizer que Jesus é Senhor, você vai ver lá em 1 Coríntios capítulo 12, quando Paulo vai começar ali a falar sobre os dons espirituais, ele menciona: não quero, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos dons. E ele vai mencionar que ninguém que chama Jesus de anátema é pelo Espírito. E ninguém chama Jesus de Senhor se não for pelo Espírito. Então quer dizer, quando alguém mencionava, afirmava que Jesus é Senhor, era uma afronta para com o imperador, era uma afronta contra César. Então você observa que para falar que Jesus é Senhor, era dar, na verdade, a cabeça para a guilhotina. Então você pode ter esse contexto histórico, mas porém trabalhando também a sua soberania, também a sua divindade e o seu senhorio como soberano. Por quê? Porque você vai observar que Jesus, ele é soberano, ele é Senhor. E aí nós vamos ver também um pouco esse desdobramento nesse último bloco. Isso não diminui o fato de ele ser nosso Salvador, mas mostra que acima de todas as outras coisas, Jesus é o Senhor, e é nessa condição que ele deve ocupar nossas vidas. Então quer dizer, hoje eu ando segundo a vontade do Senhor. Antigamente, eu sempre costumo falar isso em algumas ministrações, principalmente no discipulado, por isso estou falando aqui. Que quando estava no mundo, o que eu pensava? Vou fazer tal coisa. Será que vai ser prazeroso? Vai ser bom para mim? Era um questionamento que permeava minha mente. Quando eu conheci Jesus e alguém me convida para alguma atividade, eu analiso se está ou não dentro da palavra do Senhor. Então o que eu quero dizer com isso? Que as suas atitudes precisam ser condizentes com a vontade do Senhor. Então a presença do Senhor, ela precisa estar sobre a sua vida e você deve se submeter à palavra de Deus.
ela é soberana sobre as nossas vidas. Automaticamente você tem Jesus como Senhor. E aí você também terá como Salvador. Porque não terá como Salvador se não obedecer, né? Então nós precisamos ter como Senhor e Salvador. O apóstolo Paulo afirmou, texto muito maravilhoso, que trabalha até, na verdade, como uma forma até de profissão de fé, na verdade. Eu gosto muito desse texto, principalmente para pregações. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então você observa que aqui o apóstolo Paulo, como eu disse, trabalha como profissão de fé mesmo, né? Então aquilo que é fundamental para nós proferirmos e estarmos procurando falar de acordo com as Escrituras. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Por que devemos obedecer a Jesus? Mais ali na nossa lâmina 38 asterístico, para você mais uma vez enfatizar. Vimos anteriormente as muitas bênçãos que Jesus proporcionou para nós mediante seu sacrifício na cruz. Diante disso, entendemos que devemos reconhecê-lo como Senhor e obedecê-lo, não por obrigação, mas muito mais por gratidão por tudo que ele fez. Então, quer dizer, fez por nós, né? Nossa obediência a Jesus é uma prova do nosso amor e gratidão para com Deus. Então, quer dizer, sendo grato, né, aquilo que o Senhor fez por nossas vidas. Tanto o Pai como Jesus, que veio, obedeceu, consumou, e também o Espírito que veio para arrebanhar. Por isso que é um Deus só, né? 3 pessoas distintas. Servir e ser amigo de Jesus implica principalmente obedecer a Ele, que é a parte importante, porque quando nós falamos de Kyrios, que é, na verdade, Senhor, é aquilo que nós já mencionamos lá no outro bloco. Jesus vai falar lá em João 10:30 que eu e o Pai somos um. Mostra a sua soberania, o seu senhorio. Então nós precisamos obedecê-lo. Tá? Obedecer não é servir a Jesus do jeito que bem entendemos ou queremos, mas é fazer a vontade de Deus revelada por meio das Escrituras. Então quer dizer, é aquilo que o Senhor falou lá no Antigo Testamento a Josué. Medita de dia e de noite, no Salmo 1 e assim por diante, né? Como Salmos 119, verso 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmo 119, verso 130, a exposição, a revelação das tuas palavras dá luz e entendimento aos simples. Então nós observamos esta relevância de nós obedecermos segundo as Escrituras. Precisamos receber a Jesus porque não há salvação em nenhum outro. Atos capítulo 4, versículo 12, onde Pedro, né, está pregando seu primeiro sermão, e você observa ali, quando ele está pregando, na verdade, né, ele fala sobre que nenhum outro há salvação. O capítulo 2, na verdade, lá você vai ver, né, a descida do Espírito Santo. Lá no finalzinho vai ver o primeiro sermão. Aqui eu creio que já é o segundo sermão. E depois Romanos 10, 13. B. Somente através de Jesus podemos conhecer a Deus, porque Ele revela o Pai, né? E Ele é o próprio Deus. C. Somente através de Jesus podemos nos achegar a Deus. João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem, não é ninguém vai. Ninguém vem, o verbo está no vir, não no ir. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, eu sou o caminho. Há vários caminhos. Muitos até vêm de 2 em 2 com uma Bíblia deturpada
dizendo que pregam a verdade, que falam sobre o caminho verdadeiro. Mas o caminho verdadeiro não é uma religião apenas, é a verdadeira religião. Por quê? Porque a religião é Jesus. O que é religião? Do latim religare. Nós estávamos separados de Deus. Então a verdadeira religião é estar ligado novamente a Deus, que aí é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade. Então muitos falam a verdade, mas porém só Jesus é a verdade. E a vida, muitos podem dizer que dão a vida, mas quem deu a vida por mim, por você e por todos aqueles que não conhecem o Evangelho, que aí a Bíblia vai dizer em Romanos 5, no versículo 8, que Deus prova o seu amor para conosco, dando Jesus, Jesus morrendo por nós, sendo nós ainda pecadores. E o contexto ali eu ainda acho mais profundo ainda, porque vai dizer que talvez por um justo alguém ousasse morrer, agora por pecadores, só o Senhor pagou o preço na cruz do Calvário, pela minha vida e pela sua vida, e por aqueles que não conhecem o Evangelho de Cristo. Então eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Você vai ver, por exemplo, lá em João 6, quando Jesus está dando um sermão duro, alguns começam a retroceder, Jesus vai para os discípulos e fala, olha, vocês também querem ir? Aí Pedro fala, a quem iremos nós? Não é aonde, que geralmente até um hino que é cantado por uma jovem que louva o Senhor muito bem, mas aqui não vou mencionar nomes, mas ela canta, aonde iremos nós? Não, o texto bíblico é a quem, é uma pessoa, não é aonde, não é um lugar, é a quem iremos nós, Pedro fala, se só tu tem palavras de vida eterna? Então você observa que o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem, não é ninguém vai. D. Jesus morreu por nossos pecados e nos abriu acesso direto a Deus. Conclusão não menos importante. Então aqui nós vamos concluir a aula 3 e também trabalhando esse terceiro bloco. Conclusão. O Filho de Deus esteve presente eternamente, atuando especialmente na história da salvação. Ele veio como homem e sua glória foi vista pelos de sua geração. Realizou a obra da redenção na cruz do Calvário e retornou ao céu, de onde dirige a sua igreja, e voltará em glória para estabelecer a paz universal. Em Jesus estão reunidos todos os atributos divinos que o descrevem como o único suficiente Senhor e Salvador da humanidade. Então, curvemo-nos diante dele para recebermos o seu perdão e o adoremos, pois morreu e ressuscitou para nos dar a vida eterna. Aí nós vamos ter as perguntas novamente, e aqui nós concluímos a nossa aula. Que Deus possa abençoar poderosamente a sua vida, a sua casa, a sua família. Talvez você que é nosso professor de discipulado no campo de Itajaí, líder do discipulado do campo de Itajaí, podemos ter pessoas que não fazem parte, talvez até mesmo no nosso estado, mas você também é muito bem-vindo em nosso meio. Sinta-se abraçado pelo Espírito do Senhor e por nós de igual forma. Que Deus abençoe a todos e que essa aula possa ajudar em algumas questões para você reforçar a sua aula e também abençoando a tua vida, a tua casa e a tua família. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.